Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês e um grande abraço aos amigos que ainda não praticam a mesma fé. Bem, vou direto ao assunto. A razão da gravação deste vídeo é um pequeno, curto artigo que publiquei nas redes sociais falando sobre a participação de artistas do mundo gospel e também de igrejas ditas evangélicas na folia do carnaval. Isso aconteceu de várias formas e foi amplamente divulgado pela imprensa e também pelas redes sociais. Vimos cantores da música gospel que se apresentaram em blocos de carnaval, outros que outrora não eram evangélicos, disseram ter se convertido, e eu cheguei a ver uma cantora orando pelos membros de um bloco de carnaval antes que eles saíssem às ruas para participar da folia. Vi também a notícia de uma igreja que cancelou seus cultos durante os dias de carnaval, levou um bloco para dentro da igreja, um grande templo, e fez uma verdadeira folia de carnaval com o pretexto de atrair os foliões para a igreja e de dançar em música gospel. Bem, essa situação está ficando cada vez mais lamentável, mais triste, mais deplorável. Me entristece como ministro do Evangelho, como crente há tantos anos, ver como o Evangelho tem sido banalizado. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de mistura, uma mistura sem precedentes, muito complicada e que tem envergonhado literalmente o Evangelho. Pior do que envergonhar o Evangelho é a confusão que isto tem causado na mente dos nossos jovens, de pessoas que ainda não têm uma formação bíblica que lhes permita separar o que é ruim do que é bom. No livro de Levítico, no capítulo 20 e no versículo 26, há um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Este mesmo texto vai ser reafirmado na primeira epístola do apóstolo Pedro. Encontraremos vários outros textos em toda a Bíblia Sagrada falando da necessidade de separação daqueles que são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz claramente: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também diz claramente no livro do profeta Oséias: o meu povo erra por falta de conhecimento. Infelizmente, o que nós temos visto é uma multidão de pessoas caminhando para o abismo. E pior que isso é que quando nós falamos qualquer coisa a respeito, publicamos um artigo, gravamos um vídeo, vamos às televisões falar qualquer coisa a respeito, a gente percebe de forma muito clara quão profundo é esse abismo. Multidões de pessoas já têm sido arrastadas para esse abismo. Entre as pessoas que comentam matérias, artigos ou que falam de vídeos gravados, surge um bom número de pessoas que ainda defende o que é puro e o que é correto. Gente que sabe que o cristão, de fato, convertido ao Senhor, não se mistura com nada que é profano. Se há uma coisa que Deus nunca permitiu em toda a Bíblia Sagrada, foi que o seu povo se misturasse com o que é profano. Foi que o profano se infiltrasse no meio do sagrado. O que dizer de situações tão claras na Bíblia, como, por exemplo, quando Moisés desce do monte com a lei e percebe o povo em volta de um bezerro de ouro, dançando, fazendo festa, praticando a prostituição cultual, e Moisés é tomado de uma ira tremenda, e ele então quebra as tábuas da lei. Os teólogos chamam isso de ira santa. Você poderia dizer: pastor, é muita coisa. Não, eu poderia falar para você, por exemplo, do profeta Elias, que a gente também encontra mais tarde irado com os profetas de Baal, porque eles estão se cortando com lancetas e clamando a um Deus que não existe, e Elias depois se ira contra eles, corre atrás deles e mata todos os profetas. O que dizer no Novo Testamento do Senhor Jesus, que chega no templo em Jerusalém e vê o templo tomado de cambistas e de pessoas que estão, na verdade, praticando mercantilismo, mercenários que estão explorando o povo. O Senhor Jesus não se cala, como defendem alguns que aparecem para dizer que nós não devemos julgar. Eu vi muita gente dizer: pastor, o senhor não pode julgar, o senhor não pode apontar o dedo. Que atitude é essa em que o senhor aponta o dedo, aponta as pessoas e condena, julga quem faz esse tipo de coisa?
Não deve cada um tirar a trave do seu próprio olho? Não foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele simplesmente entrou no templo, pegou um chicote, virou as mesas dos cambistas e chicoteou as costas de tantos quanto pôde. O que eu quero dizer com isso? Não é que a gente deve pegar um chicote e sair chicoteando as pessoas, mas é afastar essa falácia vazia, barata e totalmente desprovida de conhecimento, que o Senhor Jesus é só amor e que está tudo bem. Ele viveu entre os pecadores, ele comeu com prostitutas, ele andou com gente que tinha índole duvidosa, então é o mesmo que devemos fazer. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus participando de festas pagãs, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o Senhor Jesus entrando em festas onde as pessoas adoravam ídolos. Ao contrário, você percebe que fariseus, escribas e gente de toda sorte o segue por onde ele vai, por causa da palavra que ele tinha de libertação. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Ele simplesmente não se assentava com os pecadores. Os pecadores iam onde ele estava e ele recebia todos com amor. Isto não significa que os crentes devem ir para o meio do carnaval, formarem blocos de carnaval, dançarem samba, transformarem seus cultos nessa coisa profana, chocante de carnaval gospel. O que está acontecendo é que o povo está perecendo por falta de conhecimento. É lamentável ver as pessoas defendendo esse tipo de coisa. E eu estou aqui para dizer com muito repúdio, com muita força, vou repetir o que escrevi nas redes sociais. Eu sinto nojo, eu sinto náusea quando eu vejo esses artistas que não somente fazem, mas que arrastam multidões atrás de si, porque infelizmente existem os seus admiradores. Quero aqui também pontuar com muita veemência a inércia desses líderes espirituais, desses ditos pastores ou pastoras que abrem as portas de suas igrejas para que esse tipo de coisa aconteça, ou que incentivam os membros de suas igrejas, de suas comunidades, a participarem de tais aberrações. É pecado, Deus não aceita, é profano, e não me venha com essa história de que os crentes vão até o carnaval para evangelizar. Evangelizar quem? Quem saiu de casa disposto à sensualidade, a encher a cara até cair, a usar drogas, gente que está insana. A maioria dessas pessoas está fora de si. Satanás impera no carnaval. A maioria das escolas de samba desfila homenageando orixás, deuses do candomblé, e você diria, pastor, e o respeito à religião? Tenho todo o respeito do mundo às religiões, mas não posso jamais admitir que um cristão que pratica a fé em Jesus Cristo vá seguir esse tipo de festa que é pagã, que é dedicada a ídolo. Eu quero deixar esse protesto, esse repúdio, e dizer a vocês que não tenho o menor problema em falar sobre o assunto. Não tenho problema com enfrentamentos. Não tenho problema em dizer que tais cristãos estão totalmente equivocados. Quando eu vejo um cristão participando de carnaval, quando eu vejo um cristão participando de festa junina, consagrada a ídolos do romanismo, quando eu vejo cristãos participando de festas de peões, rodeios, festas que são dedicadas a ídolos, são dedicadas totalmente a uma determinada padroeira logo de início. Aí eu não posso admitir que um crente, um obreiro, um membro de uma igreja, um cristão convertido, simplesmente vá participar dessas coisas e diga que isso não tem nada a ver. Tem a ver, sim, senhor. A Bíblia e o próprio apóstolo Paulo nos recomendou que nós não participemos de festas ou de eventos que estejam consagrados a ídolos, nem comamos tais comidas se sabemos que elas foram consagradas a ídolos. Na verdade, repito, falta muito conhecimento. Aos cantores da música gospel que praticam esse tipo de coisa, não só o meu repúdio, mas o repúdio de todos aqueles evangélicos, líderes sensatos, que de fato tiveram uma boa formação e que entendem o que é ser cristão. Não há meio termo. Ou você é crente, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Há uma diferença entre quem serve a Deus e entre quem não serve. Evangelizar no carnaval, pastor, é uma forma da gente evangelizar, entrar no carnaval, falar com as pessoas, levar a mensagem. O ano inteiro as ruas estão livres, as portas estão abertas para que você evangelize. Alguém disse o seguinte para mim, pastor, que mente fechada é essa, pastor? A gente tem que ir até as ruas mesmo no carnaval, criar blocos, participar, sambar com os foliões, se fazer de fraco para ganhar os fracos. Eu vos pergunto, então, no caso de um prostíbulo, nós teríamos que nos dirigir até o prostíbulo, nos prostituirmos, nos fazermos de fracos para levar o evangelho às prostitutas e aos que praticam a prostituição?
Não, senhores, me desculpem, mas infelizmente essa ideologia, ela não faz parte do meu conceito do que é ser cristão. E se qualquer pessoa defender isto, eu não posso ter outro discernimento, senão que esta pessoa, infelizmente, está sofrendo de inanição bíblica, está sofrendo de raquitismo bíblico, está sofrendo de falta de conhecimento. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe que o profano não se mistura com o sagrado. Jamais Deus permitirá que o profano se misture com o sagrado. O pecado continua sendo pecado. Nós não somos santarrões, somos apenas defensores de que a igreja permaneça nos trilhos e que nós não misturemos estas coisas. A ponto de alguém declarar: olha, os crentes vão entrar sambando no céu. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra de Deus, vá buscar conhecimento, vai entender o que é ser separado do mundo, o que é ser separado daquilo que Deus não se agrada. Pregar o evangelho aos ímpios não significa se misturar com ele. Se não, vejamos o que disse o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o que não anda segundo os conselhos dos ímpios, o que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. E não me venha com essa conversa de que isto é Antigo Testamento. O Novo Testamento não existe sem o Antigo. Jesus não aboliu nada, exceto pequenas coisas. Algumas coisas que tratavam apenas de leis judaicas, de rituais judaicos. Mas a lei, aquilo que Deus estabeleceu para a santidade do seu povo, continua valendo. Minha gente, é o que eu tenho a dizer a vocês hoje. Me perdoe se o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu precisava exprimir essa ideia, expressar esse pensamento e dizer a vocês, pelo amor de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, vamos acordar para o fato de que o Senhor Jesus está voltando. O que nós estamos vendo são verdadeiras aberrações. Às vezes eu sinto vergonha de dizer que essa gente é cristã. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.